Mais um vídeo começando por aqui, desde já sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago para vocês produtos que eu aprovo, sim, são fórmulas e texturas que de fato eu gostei, no entanto, as embalagens não. Consegui reunir aqui todas as etapas da maquiagem e em cada uma delas, sim, eu encontro embalagens que não me agradam muito. Então, vamos lá conhecer que produtos são esses. Vou começar pelo primer e o produto é esse aqui da Tarte. Ele é um primer que eu gosto bastante, ele dá um blur na pele maravilhoso. No entanto, essa embalagem assim de potinho é algo que não me agrada muito por dois motivos. Primeiro, porque você gasta mais tempo tendo que tirar a tampa e ainda correndo o risco de deixar cair e acabar sujando e contaminando o produto. E segundo, porque o produto fica assim, olha, bem exposto e eu não costumo colocar o dedo direto aqui se eu não tiver certeza que ele está 100% higienizado. E aí isso acaba me fazendo gastar mais tempo usando esse produto. Então, na dúvida, o que eu faço? Eu pego uma espátula como essa daqui. Ela é uma espátula de maquiagem para você retirar produtos da embalagens. E como eu sempre tenho ela aqui higienizada junto com os meus pincéis, eu acabo usando. Então, eu retiro aqui, olha, um pouco do produto e aplico aqui direto na pele. Vou botar um pouquinho em cada lado do rosto para depois vir espalhando. Aí agora sim eu vou tampar o produto, então vocês conseguem perceber aqui quanto tempo eu já levei só para tirar o produto aqui da embalagem antes mesmo de espalhar no rosto. Fora que depois eu também vou ter que higienizar aqui a espátula para o próximo uso, então acabam sendo muitos passos só para aplicação de um primer. E aí eu penso que essa embalagem acaba não ajudando muito. O nome desse produto é Timeless Smoothing Primer. E eu acabei de perceber uma outra coisa aqui, olha. Eu vou até abrir com cuidado, que eu acabei de perceber que o produto ele tá saindo da embalagem. Olha, ele soltou. Não sei se é devido ao tempo que esse produto foi aberto, faz muito pouco tempo que eu comprei e que eu usei, mas acabei de perceber que aconteceu isso também. Então, mais um motivo aí para essa embalagem não ser uma das minhas favoritas. Vou espalhar agora aqui o primer, finalmente usando meus dedos. Como eu falei, olha, ele dá um blur muito bonito aqui na pele, disfarça muito bem os poros, fora que ele também contribui bastante para controlar a oleosidade da pele. Seria perfeito se ele viesse numa embalagem mais prática, né? Quem sabe, Tarte, eles possam fazer essa mudança. Agora, de base, eu trouxe uma que, de fato, eu sou apaixonadíssima pela fórmula desse produto. No entanto, a embalagem desse produto me dá uma dorzinha de cabeça. E eu estou falando dessa base aqui da NARS, a Light Reflecting. Eu tenho duas cores, como vocês sabem, eu gosto de fazer misturinha, já que durante o ano o tom da minha pele pode mudar de acordo com a estação. Essa cor mais escura é a Barcelona e essa cor mais clara é a Yukon. E de fato nós temos esse problema na embalagem porque eu comprei essas duas bases em momentos diferentes e as duas apresentam a mesma questão, que é na tampa do produto. Vejam só como ela está simplesmente solta, ela não tem mais aquela pressão que faz segurar a tampa se você virar a embalagem, olha, ela cai. Ou seja, eu acabo abrindo mão de levar essa base em viagens por dois motivos. Eu fico com medo de quebrar por ser vidro e também por esse motivo que a tampa tá solta, ela pode também vazar aqui em cima. Apesar de vocês verem aqui o meu pump limpinho, é porque eu sou extremamente cuidadosa aqui com as minhas maquiagens. Me conta aí se vocês também são assim. Me dá uma angústia enorme quando eu vejo pessoas tirando o produto da embalagem e deixando tudo sujo aqui. Realmente eu procuro evitar que isso aconteça nas minhas embalagens. Mas isso é algo que você consegue fazer se você tiver tempo, não estiver correndo. Porque você vai ter que ter certeza que a embalagem ficou limpinha depois de cada aplicação. E além disso, eu sempre a mantenho de pé. Eu não consigo deixá-la deitada na minha gaveta porque ela pode acabar sujando. Vou aplicando então aqui a base enquanto eu continuo falando para vocês sobre ela. E é exatamente isso que eu faço. Eu aplico no meu dedo, espalho no rosto e depois eu limpo qualquer resquício que tenha ficado aqui na pontinha. Daí sim eu venho com a tampinha e coloco aqui de volta. Mas lembrando, ela tem esse problema, olha, que fica caindo e por isso ela tem que ficar sempre de pé na minha penteadeira. Vou fazer a misturinha hoje, então eu vou aplicar mais um pouco da outra base mais clara por cima para depois espalhar. Vou espalhar agora com uma esponja úmida. E essa base, gente, como eu falei pra vocês no início, ela é lindíssima. Eu gosto muito do acabamento dela na minha pele.
Ela deixa uma radiância bem natural na pele e ao mesmo tempo entrega a cobertura. Ela aqui, olha, nesse momento da aplicação já entrega esse viço, mas horas mais tarde, mesmo depois de você selar, ela fica mais bonita. É uma pena que eu não consigo colocá-la na bolsa para transportar, porque senão com certeza vai acabar sujando. E um outro problema que eu lembrei agora que essa embalagem tem é justamente na tampinha. Se você tiver com seu dedo sujo de maquiagem, de qualquer produto, e você tocar na tampinha, ela vai marcar, vai sujar e você só consegue tirar com algum lenço umedecido ou removedor de maquiagem. E aí já é um outro trabalhinho que a gente vai ter que ter. Eu, particularmente, como eu falei aqui pra vocês, não gosto de ver minhas embalagens sujas. Eu gosto de mantê-las sempre limpinhas e se isso acontecer, eu vou lá e vou higienizar, mas é outro trabalho que você vai ter. Uma pena mesmo, eu gosto bastante dessa base e aí eu acabo usando só quando eu tô me arrumando na minha penteadeira. Agora, um corretivo que eu gosto bastante, mas a embalagem não é das melhores, é esse aqui da Fenty Beauty, um corretivo lançado há pouco tempo com um acabamento hidratante. Esse aqui eu uso na cor 240N. E por que eu não gosto dessa embalagem? Eu acho que já dá pra ver aqui na tela. É a base. Você não consegue manter esse corretivo de pé, porque ele não tem uma base redonda ou quadrada que vá manter o produto de pé. Às vezes pode ser só um detalhe para algumas pessoas, mas para mim faz diferença. Às vezes eu gosto de manter os produtos alinhados na ordem de uso, porque aí vai me facilitar também para finalizar a make mais rápido. E aí eu não consigo deixar ele de pé, ele vai ter que ficar deitado. E o produto em si, ele é maravilhoso. Eu gostei bastante dessa fórmula. Ele uniformiza aqui qualquer imperfeição. Eu não tenho muitas olheiras profundas, então é fácil cobrir. E esse acabamento hidratante é ótimo para quem tem linhas finas ou uma pele madura como a minha. E assim fica o corretivo depois de espalhado na pele. Ele dá um viço muito bonito aqui nessa região dos olhos. Eu adoro esse corretivo, mas não gosto muito da embalagem. Continuando então, agora nós vamos para o contorno. E eu trouxe esse aqui da Charlotte Tilbury, que ele é um contorno bem bonito, fácil de espalhar, é um contorno cremoso. E o que eu não curto muito é esse tipo de embalagem que tem essa esponjinha aqui no topo. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente acaba desperdiçando produto, porque você tem que pressionar aqui, olha, o corpo da embalagem para conseguir fazer com que o produto saia. E, obviamente, você percebe que ele fica aqui, olha, acumulado no topo dessa esponjinha e acaba sendo um desperdício, né? Além disso, eu também penso que esse tipo de embalagem não é muito higiênica, porque o produto fica aqui acumulado no topo e ele se mistura com aquele produto que você usou anteriormente, que ficou acumulado aqui. Aí você vai apertar aqui a bisnaguinha, vai sair mais produto novo e vai se misturar com o antigo que estava ali. Então, não sei, gente, eu acho que não é muito recomendável. E, obviamente, eu penso que esse tipo de produto ele tem que ser usado individualmente. Não compartilho, eu acho que também é falta de higiene fazer isso, porque afinal qualquer coisa que a gente coloca no nosso rosto acaba abrindo espaço para contaminação se ele não estiver sendo muito bem preservado, né? Principalmente se tratando de produtos cremosos. Eu vou até aproveitar que ainda tem produto aqui na esponjinha e vou fazer esse contorno aqui, que é algo que eu não costumo fazer, mas para evitar desperdício eu vou fazer. E aí, logo assim que eu acabo de usar, eu procuro logo colocar a tampinha e evitar a exposição ao máximo desse produto. Mas esse é um contorno que eu acho que ele deixa um fundo bem bonito aqui na minha pele. Gosto bastante, tanto da textura quanto do subtom. Vocês conseguem perceber aqui, olha, que não tive problema nenhum para esfumar esse produto. E aí a questão fica mesmo só em relação à embalagem. Vou aproveitar agora então para selar essa pele e eu trouxe um pó também que a embalagem me incomoda um pouco, que é o pó da Huda Beauty. Ele é um pó super fininho, eu gosto bastante do resultado que ele entrega na minha pele. No entanto, essa embalagem eu acho ela pouco prática. Por quê? Esse formato quadrado não permite com que essa embalagem se encaixe em qualquer lugar. Além disso, quando você abre aqui a tampa, ele tem tudo bem aqui, essa capinha protetora, mas aqui dentro tem uma redinha que muitas vezes dificulta a saída do produto. E aí eu perco mais tempo, olha, fazendo isso aqui, tentando tirar produto da embalagem, colocando na tampa para poder aplicar. Essa cor que eu vou aplicar é a Cherry Blossom Cake, que tem um fundo rosado e que eu gosto bastante. Ele é um pó bem fininho, ele tem uma fragrância, mas que é super agradável, não me incomoda.
E ele também dá um blur muito bonito na pele. Eu gosto bastante de usar esse pó quando eu quero fazer uma maquiagem que traga esse efeito blur e também que dure, porque ele é um pó que faz a sua maquiagem durar sim. Mas justamente devido ao tamanho dessa embalagem, pelo formato dela, eu acabo não levando comigo quando eu preciso viajar. Tudo bem que esse é o tamanho full size, eu sei que existe a miniatura, mas ainda assim eu acho que o formato dele quadrado não facilita nesse sentido. Mas eu sei que essa embalagem ela foi reformulada há pouco tempo, agora os cantinhos aqui não estão tão pontudos, eles estão um pouco arredondados, eu ainda não tenho essa nova. Mas eu já vi muita gente aqui na internet mostrando essa nova embalagem, que pode ser que esteja um pouco melhor nesse sentido. Mas essa aqui que eu tenho realmente não é muito prática. Também trouxe um setting spray cuja embalagem eu não curto muito, que é esse aqui da Too Faced. Ele é um setting spray muito bom, ele é 3 em 1, inclui água de coco na sua composição, dá uma refrescância muito boa na sua pele e uma hidratação depois da aplicação do pó. No entanto, esse borrifador eu acho ele muito pesado. Na hora de aplicar eu tenho que manter uma certa distância, porque se eu colocar muito perto, acaba molhando muito o rosto e corre o risco também de estragar a maquiagem. Mas o resultado desse produto eu gosto bastante e esse cheirinho de água de coco que é muito agradável também. E mesmo aplicando à distância, eu ainda sinto como esse jato ele é muito mais forte comparado a outros setting sprays que eu tenho. E aí, apesar da formulação desse setting spray da Too Faced ser muito boa, eu acabo deixando um pouco de lado na hora de pegar um setting spray para poder finalizar a maquiagem. De sobrancelha, eu também tenho um produtinho aqui da MAC que acaba não ajudando muito na hora da aplicação, que se chama Big Boost Fiber Gel. Esse aqui é na cor Sturd. E o que me atrapalha na hora de aplicar? É justamente a escovinha, que não é uma escovinha, é um escovão. Para os pelinhos da sobrancelha, eu acho que é uma escova muito grande, muito exagerada. E além disso, na pontinha, acaba vindo excesso de produto. Não sei se dá para vocês verem aqui no close, mas olha só, bem na pontinha eu consigo perceber que tem excesso de produto que pode acabar atrapalhando a aplicação. E aí, toda vez que eu tiro aqui da embalagem, o que eu tenho que fazer? Limpar aqui, olha, para não ficar muita coisa acumulada na ponta. E ainda assim, como é uma escovinha muito larga, eu tenho que vir com a mão bem leve para evitar que eu ultrapasse aqui, olha, a linha dos fios. É uma cor ótima para os meus pelinhos, a escovinha penteia bem, mas ela é muito larga, então eu tenho que ter sempre um cuidado extra na hora de aplicar. De blush, eu tenho esse aqui da marca Givenchy, ele é um blush em pó solto, que é justamente isso que atrapalha um pouco. O fato de eu ter que abrir aqui a embalagem, uma embalagem quadrada também, tirar aqui a tampinha, vem ainda uma esponjinha para aplicação que eu trouxe aqui no vídeo que eu estava experimentando esse produto pela primeira vez, não me agradou muito essa esponjinha, então eu sempre abro mão dela e aí eu tenho que transferir o produto aqui para a tampinha. E aí a gente acaba correndo o risco de perder a mão na quantidade, tem que ter muito cuidado para não exagerar. E na hora de pegar com o pincel, tem que pegar também com bastante cuidado, porque é um pó solto, então ele vai vir com tudo. E é esse o risco de você acabar manchando e exagerando a sua maquiagem. Ou seja, todos esses cuidados extras significam que você vai ter que gastar um tempinho a mais para aplicar esse produto. Mas ele é um blush lindíssimo, esse tonzinho assim de coral que traz uma certa iluminação, fica muito lindo. Inclusive o nome dessa cor aqui se chama Voile Coral. Inclusive eu vou deixar o nome dos produtos que eu estou usando nesse vídeo no box de descrição aqui embaixo. Blush aplicado, agora vamos de iluminador. E esse é um produto que tem sido muito comentado em relação a esse defeitinho na embalagem, que é essa embalagem aqui da Rare Beauty, inclusive é a mesma embalagem para os blushes em pó, por conta da fragilidade dela. Tanto os iluminadores quanto os blushes, eles são lindíssimos, eu posso até dizer que são um dos mais bonitos que eu tenho na minha coleção, mas essa fragilidade da embalagem impede justamente que a gente transporte o produto, e aí você não consegue levar ele para os eventos ou para as viagens que você queira usar, por medo justamente de cair e quebrar. Mas olha só que lindo que fica esse iluminador na pele. Eu tô usando a cor Mesmerize, é a minha cor favorita dos iluminadores da Rare Beauty, que deixa esse brilho espelhado lindíssimo, ele é super fininho e super sofisticado também. Mas é uma embalagem que vai ficar apenas na minha penteadeira. Agora vamos de paletas de sombras.
E nessa categoria, eu posso dizer que é unanimidade. Todas as paletas que eu tenho dessa marca, infelizmente, eu tenho muita dificuldade na hora de abrir. E eu tô falando da NARS, eu trouxe aqui essas duas paletinhas como exemplo para vocês perceberem que realmente não é o caso de eu ter recebido um produto com defeito de fabricação, porque acontece com todas elas. Essa paletinha aqui de sombras, ela se chama Stargaze, ela veio de uma edição limitada. E essa daqui, belíssima, com esse acabamento espelhado, ela é a Afterglow e ambas paletas elas têm o mesmo tamanho. Olha, eu vou colocá-las assim para vocês perceberem, ó, que elas têm exatamente o mesmo tamanho. E eu vou mostrar agora para vocês uma certa dificuldade para abrir essa paleta, ela não é tão prática. Então, eu fico com medo de deixar cair também. Então, na hora de abrir, eu seguro bem aqui embaixo, mas às vezes eu tenho que usar a unha, porque se eu tentar só abrir assim, nem sempre de primeira ela abre. Ela vem, olha, com essas cores mais quentinhas, lindíssimas. E essa outra que não tem nenhum alto relevo em cima, ela acaba apresentando mais dificuldade para abrir, olha. Consegui abrir, mas eu tive que fazer um esforço. As cores dessa paleta, elas são mais puxadas para o frio, algo mais invernal. Inclusive, lindíssima também. Mas eu trouxe ela só para mostrar para vocês a semelhança no quesito da dificuldade. E eu vou usar com vocês essa daqui, a Afterglow, que ela é uma queridinha, quando eu consigo abrir. Eu vou começar então com esse marrom aqui para fazer toda a minha pálpebra. As sombras mate da NARS, elas são perfeitas, super fáceis de esfumar. E olha só a facilidade, só para poder passar aqui em toda a pálpebra dos dois lados, sem deixar nenhuma marcação, super fácil de esfumar. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é mais cintilante, e aí eu vou aplicar aqui, olha, bem no cantinho interno. E agora sim, com um pincel mais chatinho e com as cerdas mais firmes, eu vou pegar esse marrom mais escuro e eu vou passar aqui, olha, bem rente aos cílios, para dar aquele efeito de preenchimento, como se você tivesse feito um delineado bem esfumado. Aí agora eu volto com aquele outro pincel gordinho, que eu esfumei minha pálpebra, e faço mais um esfumado aqui. Agora vamos para a máscara de cílios, e eu trouxe essa máscara aqui da Lancôme, que ela é lindíssima, inclusive a embalagem em si, ela é muito bonita. No entanto, eu não acho ela prática, justamente pelo formato dessa embalagem. Ela é muito bonita, mas ela não é muito prática por conta do peso. Ela é uma embalagem de vidro, inclusive é a única máscara de cílios que eu tenho nesse tipo de embalagem, e apesar dela ter aqui uma base que permite que você coloque de pé, acaba correndo o risco de tombar por ela ser pesada e na hora de você transportar também ela acaba sendo um trambolho. Mas é uma máscara que eu gosto do efeito que ela dá, ela prolonga bastante aqui os meus fios e ela seca rápido também, então eu acabo correndo menos risco de borrar a minha pele. E esse é o efeito que essa máscara entrega nos meus cílios, gosto bastante da fórmula dela. No entanto, a embalagem deixa a desejar. Agora nós vamos para os lábios. E, gente, eu já estava aqui preparadíssima para pegar o produto para aplicar e eu vou mostrar para vocês como eu encontrei. É esse lápis labial da Rare Beauty. Eu adoro a cor, realmente tem uma fórmula maravilhosa, mas vejam só. O lápis, ele está completamente solto. Não sei se dá para ver aí na câmera. Eu fui apontá-lo e o produto simplesmente desgrudou. Eu vou tentar mostrar para vocês como ele está com cuidado. Olha só. Saindo em pedaços. Ele literalmente está saindo em pedaços de dentro da embalagem. Uma pena, porque é um lápis que eu gosto muito, tem uma fórmula maravilhosa, pigmenta super bem, mas não consigo mais usar. E olha a quantidade de produto que ainda tinha aqui. Ele tá todo quebrado aqui dentro. Infelizmente, eu tô tendo dificuldade para usar. Não joguei fora, porque ainda tem produto aqui, eu quero tentar usar. Mas foi uma decepção, porque eu acabei perdendo o produto e não me ajuda em nada na hora da aplicação. Vejam só. Eu fico com medo dele quebrar na hora que eu tô arrastando, então eu faço isso com muito cuidado. E ele fica sambando aqui. Quando eu mudo a direção, ele começa a sambar e aí parece que vai quebrar. E essa cor que eu tô usando, ela se chama Admired. E aí, com isso, eu perco também na precisão. Para fazer os cantinhos, eu demoro mais. Ai, que nervoso, tá quase quebrando, mas eu tô com muito cuidado. Ó, agora ele entrou no buraco. Eu não consigo mais usar. Eu vou ter que ficar assim, olha, empurrando ele para fora aos pouquinhos para tentar usar. Não dá, né, gente? Uma pena, né? É uma cor lindíssima, mas esse lápis aqui, gente, é perrengue total.
Não sei se eu fui premiada com um lápis com defeito, mas me conta aqui se você tem um lápis da Rare Beauty e se isso acontece com você também. Agora falando de batom, eu tenho um produto aqui da Fenty Beauty. Sim, gente, eu estou arrasada porque normalmente a Fenty Beauty me surpreende positivamente. E agora, com esse batom aqui, foi o contrário. Eu trouxe dois, eles têm a mesma embalagem, mas são cores diferentes e eu não consigo identificar, porque olha, de um lado não fala nada que cor é essa, do outro também não, só tem aqui, olha, as iniciais da marca. E eu não paguei por esses batons porque eles foram um brinde. Na hora eu fiquei super animada, nossa, um batom full size da Fenty Beauty como brinde, perfeito. Mas aí, conforme o tempo foi passando e eu fui tentando usar, eu percebi aqui alguns probleminhas. Por exemplo, a embalagem em si, ela é lindíssima, né? Tem esse acabamento espelhado lindíssimo. E aí eu já demorei tentando entender como que a gente abre essa embalagem. Tentei apertar aqui primeiro e eu falei, gente, não tá saindo. Daí eu pensei, deve ser do outro lado. Aí aqui embaixo eu fui tentando girar, apertar, não funciona. Girar, tentando, normalmente a gente tenta no sentido horário. Não funcionou. E aí eu entendi que era no sentido anti-horário. Ok, até aí tudo bem. Puxei aqui e aí finalmente eu entendi que o batom estava aqui. Essa cor aqui em específica, eu não consegui identificar. Cadê o nome da cor? E depois, olhando com muita atenção, eu vi aqui, olha, no corpo dessa parte da embalagem, é um adesivo, mas um adesivo muito transparente, quase que imperceptível. E essa cor é a número 04 Moda Luva. Vou mostrar assim de pertinho para ver se vocês conseguem ler. É bem difícil de ler esse nome. Fora que é um adesivo, então você pode perder. Se você perder, já era. Mas ainda assim, mesmo com o nome aqui, você precisa abrir, tirar o batom da embalagem para você conseguir entender que cor é essa. Então eu acho muito trabalhoso porque você precisa tentar entender como que abre a embalagem. Depois que abre, você vê qual o produto que você está pegando. E apesar de ser uma embalagem muito bonita, eu não acho ela muito prática para você colocar na bolsa. Achei ela grandinha. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a outra cor, que ele é um vermelho assim mais fechado, que é a cor número 12, se chama Crowd Surfer. Então, por isso, essa embalagem não me agradou muito. Digamos que eu tenho aqui esses dois batons, quero entender qual deles eu vou querer usar. Eu vou ter que abrir as duas embalagens, por aqui por baixo, puxar, e daí sim eu vou saber se é essa cor ou se é essa que eu vou querer usar. Bem trabalhosinho, né? Mas vamos lá escolher então qual batom que a gente vai usar. Eu vou optar então por esse aqui mais clarinho para combinar melhor com essa make, já que a gente fez um contorno aqui mais escuro. E eu acho que essa cor aqui, a 04, ela vai combinar mais. Esse batom tem um acabamento bem nude, bem bonito. Que quando você faz um contorno assim mais escuro, eu acho que fica lindíssimo. E assim ficaram os lábios então com essa duplinha que dá um trabalhinho, mas o resultado fica bem bonito, né? E essa então foi a make de hoje, só com produtos que, sim, eu gosto da fórmula deles, mas as embalagens já não são tão legais. Achei que ficou uma maquiagem bem usável para o dia a dia, bem bonita também, ainda com acabamento aqui viçoso na pele. Super confortável também, mas confesso, eu levo mais tempo para fazer essa make devido aos cuidados para manusear essas embalagens, como eu mostrei aqui para vocês. Agora vocês me contem aí, vocês também têm algum desses produtos? Vocês concordam comigo que as embalagens atrapalham um pouco? Ou se vocês têm algum outro produto que eu não mostrei aqui que vocês têm essa mesma impressão? E eu vou ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui o seu like para saber se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve se você ainda não está inscrito e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!